Boa noite! Hoje a nossa live, né, em horário especial. Os horários que saem fora das 21h30 são os horários especiais, porque a convidada tem também os compromissos, né? E na próxima semana, live todos os dias às 21h30. Continuem me acompanhando. Sigam o meu Instagram. Se inscrevam também no meu YouTube. Todas as lives estão disponíveis lá durante a semana, tá? E aí você aproveita o fim de semana para poder se abastecer, né? Fazer essa higiene, abastecer de boas coisas e de bons conteúdos, tá certo? Já tem gente chegando, seja bem-vindo, Giliardi. E hoje nós vamos falar de um assunto, né, sobre ansiedade e endometriose. Então, para quem tá chegando, dá um print na tela, põe lá no Stories que está aqui no Instagram, que vai ter a live comigo, com a Michele, e convide mais gente, né, para participar desse bate-papo maravilhoso entre a Michele e eu, tá? Então, tira um print, coloca lá no seu Stories, vem pra live com a Cibele e com a Michele. E aí as pessoas sabem que vocês estão aqui assistindo e acabam então vindo também, né? Esse horário das 18h30 é um horário excepcional, um horário diferente. Bom, geralmente quando a gente fala em endometriose, a gente está falando de mulher, mas envolve a família, né? Envolve o esposo, envolve toda a família, porque precisa dessa rede de apoio, justamente para poder então ajudar a esposa nesse momento delicado que é, né? Desde a demora de engravidar até descobrir se tem ou se não tem endometriose. Então a Michele, ela é especialista nesse assunto e ela vai estar desvendando aqui vários mitos sobre endometriose. Quem tem endometriose pode engravidar? Não pode? Ansiedade interfere nessa questão? Sim, não, né? E eu vou aguardar então a minha convidada. Se você já tiver aí, Michele, me dá um ok que a gente faz a chamada, tá? Bom, e assim, gente, quem tiver aí alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema, coloca aqui que a gente responde na medida em que formos, então, fazendo esse bate-papo com a nossa convidada. Ela está aqui justamente para nos ajudar a ter mais informações sobre a questão da endometriose, tá? Muitas mulheres, muitas pessoas passam por isso. Oi, Jaque, bem-vinda! Jaque, Márcia, Ronaldo, sejam bem-vindos, né? Vamos lá. Vamos aguardar. Então, tira um print, fala que está aqui na nossa live, coloca no seu Stories para que mais pessoas possam vir se beneficiar desse conteúdo. Oi, tudo bem? Michele, bem-vinda, minha querida. Quero começar agradecendo, né, pela sua disponibilidade, pelo seu sim, né, que você possa contribuir hoje com muitas mulheres que passam por esse problema ou que são até diagnosticadas erradas, Sim, né? acontece muito essa confusão do diagnóstico. Então, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Michele, eu sou nutricionista, né? Para quem acha que nutricionista só ajuda no emagrecimento, né? Ou então é na cozinha, a gente ouve muito isso. Então, a nutrição vai Sim. além, investir em cursos, em pós-graduação. Eu me deparei com a área da nutrição e da fertilidade.
E aí comecei a investigar mais, né, sobre os poderes da nutrição, sobre a fertilidade. E aí começou a aparecer muita demanda de paciente com endometriose. Aí comecei a me apaixonar muito por esse novo nicho, né? Eu achei uma doença muito misteriosa, muito importante. Eu vi quanto a nutrição, né, ela pode acabar ajudando ali, influenciando no tratamento. Então, acho que esse tema que você trouxe hoje, que você propôs, é muito importante, né, da ansiedade com a endometriose. Agora que nós estamos em confinamento, né, tá todo mundo mais ansioso, e a gente sabe que isso aumenta o estresse, piora os sintomas. Mas eu quero te Sim. agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. A gente estava conversando, fala um pouquinho, né? Você tem um programa. Conta pra gente conhecer. Achei muito interessante. Então, eu tenho sou idealizadora, né, do curso Manual da Endometriose. Né? Ele é um curso online, onde eu acompanho bem de pertinho, né? A gente desmistificou ali a endometriose, as causas, né? A alimentação. Então, assim, é todo um roteiro para apanhar. É um curso que, se você for assistir na íntegra, ele dura uns 3 meses. Mas aí a Ó, pessoa tem acesso até de 1 ano. Mas está sendo bem legal porque a gente está fazendo até reuniões pelo Zoom. Então, a proposta do Manual da Endometriose não é curar a endometriose, mas é sim. fazer com que a pessoa faça as pazes com essa doença. Né? Por que tem mulheres que são assintomáticas? Por que tem mulheres que fazem a cirurgia e não resolve o problema? Às vezes volta a ter os sintomas, enquanto outras não voltam. Então, eu vejo na minha prática clínica um fator muito importante do estilo de vida. Então, é isso que eu quis trazer, né, no curso, no Manual da Endometriose, para abordar de uma forma diferente, porque eu vejo que esse público é muito carente, que tem muita informação Sim. deturpada. E a Então, gente vê, né, Mi? Que legal, porque assim, a gente não acha profissionais, pelo menos assim, são as ginecologistas e fica ali, a gente quase não acha profissional que trabalha, né, com a endometriose. sim, eu mesma não sabia o que era endometriose antes de trabalhar com isso. Assim, pensa, eu sou da área da saúde e nunca tinha ouvido falar sobre endometriose. Assim como muitas Sim. amigas que eu tenho também. Quando eu comecei a trabalhar isso no meu perfil, elas ficavam, nossa, que legal, que diferente. Então a gente vê que é uma doença totalmente assim que resolveu dar atenção. Não sei se você sabe, Sibeli, mas a estatística é que 1 em cada 10 mulheres possui endometriose. Então as mulheres é Nossa. comum, né? E para ter pouca atenção. Então a gente até comemorou em março, né? O Março Amarelo, que comemora não é comemora, né? A conscientização das mulheres com endometriose, justamente para disseminar mais conteúdo, disseminar mais informação. Porque o que mais ocorre é que as mulheres sofrem com as dores. A gente está acostumada a achar que cólica é normal, que sentir dor é normal, Sim. né? E aí Aham. a mulher, ela descobre quando ela às vezes vai fazer uma cirurgia e o médico às vezes tá, por exemplo, eu tive vários relatos de pacientes que descobriram na cesárea. Eram assintomáticos, mas aí na cesárea descobriram, o médico já fez ali a cirurgia, e outras investigando o processo de infertilidade. Porque a endometriose, ela Nossa. pode realmente ali estar prejudicando. E aí a gente se perde muito nisso. Ah, eu tô com cólica, é normal, tô com essa dor pélvica, mas não é, gente. Ter cólica não é normal. Muito menos faltar ao trabalho porque tá com cólica. Fluxo menstrual intenso, assim como fluxo reduzido também. Tudo isso Ah, pode ser sinais e sintomas de endometriose. E é uma doença que ela nossa. afeta muito. O principal diagnóstico ali é entre os 28, sabe, a partir dos 28 anos. Então você vê que é uma doença mais tardia, apesar que tem, né, já foi diagnosticado meninas com 13 anos. Até eu estava Nossa. lendo uma reportagem em recém-nascido mesmo, que é uma doença muito complexa. Homens também já foram diagnosticados, mas a maior incidência mesmo é entre É em 28 mulher, né? acima. Mas assim, homem é muito raro, tá? Falei aqui, mas é mais a termo de curiosidade. Sim. Na verdade, né, essa live, ela me motivou porque, assim, eu sempre tive o desejo de ser mãe. Nossa, era, assim, meu sonho. E quando eu me casei, a gente achou, assim, que depois de 3 anos já de casada, deu até mais, já era o suficiente para a gente pensar em engravidar. Uhum. E todo mundo, às vezes, para de tomar o remédio, engravida tão rápido. Eu falei, parei de tomar o remédio e vou engravidar. Demorei 2 anos e meio para engravidar. 2 anos e meio. E a minha ginecologista, a princípio, ela me diagnosticou com endometriose. Então, eu fiz todos aqueles exames, sabe?
esqueci agora aquele A líquido que ressonância? passa. Hã? A ressonância, o transvaginal, a laparoscopia. Não, antes, aquele um que você que passa aquele líquido por dentro. Cheguei, Ó, eu acho que não é o transvaginal, porque ele é. Agora eu esqueci o nome. Mas o mais esqueci que é assim um líquido que ele queima a gente, assim, sabe? E aí ela me diagnosticou, ela me deu indutor para tomar e tudo mais, mas os indutores não deram resultado. Aí ela me indicou para fazer a videolaparoscopia. E nesse momento eu conversei com uma moça que falou: Sibeli, vai em fulano de tal, porque eu também fui diagnosticada e antes de fazer a videolaparoscopia eu fui nesse médico e nem precisei fazer. Então eu procurei o médico, não tinha endometriose, mas eu tenho o útero retrovertido. Ah, sim. E aí, diante disso, eu falei, meu Deus, né? Quanta coisa por trás disso. Era o útero retrovertido, o meu emocional também muito focado ali, eu sendo psicóloga. Então, por isso, né, começando aí com a minha história, eu queria que você instruísse as pessoas o que é realmente a endometriose e por que que ela dificulta a fertilidade. Sim. Então vamos lá. A endometriose, a gente fala um pouco de forma errada, que é um tecido do endométrio fora do útero, né? Mas não, é uma célula que ela tem característica endometrial. Né? Então, assim, essa célula tem a característica de poder desenvolver em qualquer local. Então, talvez esteja um perfil genético envolvido, né? Um estilo de vida, eu sempre comento, genética não é destino. Então, mesmo que você tenha todos os fatores ali de risco, né, para desenvolver a endometriose, se você tem um estilo saudável de vida, ativa, né, o seu emocional está equilibrado, você consegue controlar a doença, né? Você consegue, de certa forma, ficar assintomática. E isso eu vejo muito na prática clínica. Né? Por exemplo, eu comecei o meu curso, a gente está na segunda semana. As meninas estão me mandando feedback da primeira semana que melhoraram, já estão melhores, né? Conseguiram até emagrecer, que melhoraram o intestino, que é muito importante na endometriose, até porque a gente sabe que ela pode ser profunda. Mas basicamente a endometriose ela tem um perfil estrogênico, ela tem um excesso de estrogênio, né, no nosso corpo. E vamos supor, essa célula endometrial, ela poderia estar em qualquer lugar, por exemplo, no intestino, na bexiga. E aí é onde confunde os diagnósticos. Até porque o médico interpreta que pode ser, até é difícil para ele, porque a paciente demora para procurar ajuda, porque ela acha que cólica é normal, né? Ela demora muito para Hum, procurar. E quando ela procura, a própria conclusão, o fechamento ali do diagnóstico não é muito fácil, porque parece com síndrome do intestino irritável, né? Parece com muitas outras coisas, na bexiga, às vezes parece muito com algum outro tipo de doença. Então, assim, a gente tem muito essa mistura. E aí, vamos supor que você tem uma célula endometrial lá no intestino, do mesmo jeito que você ocorre todo o processo ali de descamação, né, do endométrio, que você ocorre o sangramento, quando você está com a endometriose também, ocorre um sangramento nessa outra região. E muitas vezes esse sangue, ele mobiliza o seu sistema imune e gerando uma inflamação, porque o seu corpo interpreta como se fosse um corpo estranho, entendeu? sim. Aí ele se comporta como. Aí, olha, ele tá falando aqui do líquido que a gente tava esquecendo o nome, do contraste para fazer o exame. Isso. Ai, obrigada, Oi. Tom. E aí se assemelha muito, do mesmo jeito que você ocorre esse sangramento em outra região, também ocorre, por exemplo, no intestino, em outro local. E esse sangue é um corpo estranho. Aí o seu sistema imune vai agir, né, vai aumentar a sua inflamação e isso gera muita dor, gera toda a sintomatologia. Então a endometriose é isso, né? É esse processo. E por que que ela tá junto ali, né? Anda junto com a fertilidade, infertilidade. Sim. 50% das mulheres que possuem infertilidade, elas possuem endometriose. Assim como as mulheres que possuem endometriose, de 20 a 30% são inférteis. Então a gente vê como essa porcentagem é alta de ambas, né? É uma doença muito paralela. Sim. Isso acontece porque a endometriose, ela deixa um ambiente inóspito. Vamos dizer que a casa tá suja para receber visitas, sabe? E aí ela gosta muito do ovário. O ovário é um local que ela tem muita afinidade. E aí Melhor quando amigo. melhores amigos, ó. MMA, best friend. E aí, quando ela se instala lá no ovário,
ela produz, né, toda essa reação inflamatória que a gente falou, desse tecido endometrial fora do local, produz citocinas inflamatórias, e aí você tem um estresse oxidativo no ovário. Então, o seu sistema fica sobrecarregado, os nutrientes que você consome, das suas fontes, né, antioxidantes, para combater esse estresse local, né? E você deixa de ter o aporte de antioxidantes para a formação do próprio óvulo, né, do próprio folículo. Então, digamos que a produção do seu óvulo fica prejudicada. E aí você tem óvulos de pior qualidade, né? Isso acontece muito. Como que você vai ter uma produção legal se está faltando oferta, né? Está faltando nutriente. E aí a mesma Sim. situação, a pessoa conseguiu engravidar. Mas a endometriose, ela também altera o desenvolvimento do endométrio. Ela altera lá o pico do LH, dos hormônios que a gente precisa estar desenvolvendo de forma natural. Do mesmo jeito que ela deixa o ambiente inóspito lá no ovário, ela também deixa lá no útero. E aí ocorrem os problemas de implantação, né? Chegou uma visita na sua casa. Será que ela vai querer ficar com a casa toda suja, toda bagunçada? É meio que Não. isso, entendeu? Aí, às vezes ocorre aborto de repetição. Talvez a gente explique essas infertilidades inexplicadas, né? Você já fez todos os exames, Sim. fez tudo, fez a sua FIV, fez a sua fertilização, mas não implanta. Talvez você não, você preparou tudo, né? Você conseguiu ali um embrião formado de boa qualidade, você conseguiu ali colocar o espermatozoide, formou um embrião. Mas por que que não ficou, né? Então a gente tem que investigar que há algo além. Eu sempre falo, do mesmo jeito que a gente tem bactérias em qualquer lugar do corpo, a gente também tem na região do útero, da vagina. Inclusive, as mulheres com endometriose do tipo 3 e 4, que são mais severas, foi Sim. identificado nos estudos científicos que elas possuem disbiose, que é uma alteração, né, da flora bacteriana, do tipo de bactéria, tanto na vagina, quanto no útero e no intestino. Então, talvez essas bactérias Ah. produzem toxinas que não deixam o embrião implantar. E aí afeta na fertilidade. Nossa, muito, muito interessante, né, gente? É muito complexo, né? É, Muito complexo, Michele. E na verdade, assim, a gente sabe que a alimentação, ela é essencial para assim, para fortificar o nosso corpo, para que nós tenhamos saúde, para fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Prevenir doenças. Então, tem, no caso, relação, porque a gente vê que a alimentação tem relação com todas as outras coisas, né? sim. A alimentação tem relação com a endometriose ou não? Não faz sentido? Conta pra gente. A alimentação tem total a ver, até porque a endometriose ela é uma doença inflamatória. Ela gera inflamação e ela também tem o seu estado piorado com a inflamação, né? E assim, quais são os fatores inflamatórios que a gente tem? O fumo, né, é um agente inflamatório que nós temos. A ingestão de álcool é um fator inflamatório, né, que nós temos. A, o sedentarismo é outro fator inflamatório, né? O estresse emocional é um fator inflamatório também. E a alimentação é outro fator inflamatório. Então, assim, se eu penso na endometriose como uma doença inflamatória, se eu reduzo a inflamação, eu reduzo como, né, o ápice ali da doença. Eu consigo, digamos, colocar ela sob controle. Então, por que Ah, não usar a alimentação como minha aliada nessa situação, né, ao invés de piorar ali? Então, alimentos sim, industrializados, quanto mais corante, mais conservante, né? Quanto mais embutidos, tudo isso prejudica muito a inflamação do corpo. A gente sabe que tem alguns alimentos que eles estimulam nossas prostaglandinas, que são as células do nosso corpo que geram essa cascata inflamatória, né? Que eles meio que dão um estímulo ali. E a gente tem ainda, em paralelo, a falta da ingestão de antioxidantes. Aí não é difícil você hoje em dia perguntar para uma pessoa e ela falar uma retrospectiva do dia alimentar dela e ela não ter comido nenhuma fruta, não ter comido salada, né, não ter sim. comido nada. Né? Isso não é algo impossível da gente encontrar nos dias de hoje. Então, a gente tem uma piora do estado, né, do seu hábito alimentar, com ainda a sua baixa imunidade, até pela falta da ingestão dos nutrientes responsáveis por Sim. gerar uma resposta imune adequada, né, eficaz. Então, se eu penso nesse sentido, a alimentação eu posso sim usar como minha aliada. Nossa, e é verdade, né? As pessoas hoje, eu vejo assim,
aqui em casa, pelos meus filhos, né? Eles comem bastante fruta, mas verdura, legume, eles não têm esse hábito. Eu como bastante, mas a gente está vendo uma geração de pessoas que não gostam, Uhum. Muito. né? E aí, né, você no consultório, com certeza, além de ser especialista, né, na endometriose, também nutricionista, eu acredito que deve presenciar muito isso, tem que fazer muitas substituições ou tentar experimentar, né, colocar as folhas, os legumes de outra forma nas refeições, né? Sim, eu também costumo muito falar para os pacientes, eu falo, gente, até a Isis, né, nossa mentora, falou, vocês não são mais crianças para fazer só as coisas que vocês querem. Tem que fazer o que é preciso. Então, assim, você acha que, por Sim. exemplo, você tem um alface e um bombom. Se fosse por livre-arbítrio, qual que eu escolheria? Eu Bom, também. bom, Eu claro. escolheria o bombom, se o bombom tivesse os mesmos nutrientes do alface. Mas Sim, por que que eu não posso comer bombom no almoço todos os dias e devo comer alface? Então, assim, a gente tem que ter o discernimento de fazer as coisas pela importância da situação. Eu, por exemplo, gosto muito de exercício aeróbico, corrida de rua, né, bicicleta e tal, e não gosto muito de musculação. Mas eu sim, faço a musculação, eu tenho entendimento que eu faço mesmo sem gostar, para eu continuar correndo, para eu fortalecer as minhas articulações, né? Então, a gente tem que pensar, muitas vezes, não esperar a motivação. Ah, eu quero comer, eu desejo comer alface, eu desejo comer verdura. Mas a gente tem que fazer um esforço pelo benefício que aquilo me traz. Né? Então, assim, a gente sim. tem que ter esse entendimento. É importante, lógico, a gente ter técnica dietética, apresentar um alimento de diversos cortes, formas de preparo, cozido, assim. Eu falo sempre, olha, pica pelo menos e come no meio do arroz, que às vezes mascara mais o gosto. Faz tipo um arroz com brócolis, cenoura ralada, né? Pica a vagem pequenininha, taca no meio do feijão. Então, assim, tem que usar desses atributos também. Mas tem que haver uma boa vontade da pessoa de não achar que, às vezes, ela vai comer uma salada achando que é o melhor jantar da vida dela. Mas de comer, de fato, Sim, pela importância, né? Igual a gente está hoje em isolamento, quarentena. Ninguém quer ficar, mas você fica porque você está entendendo a importância do negócio. E assim é a isso, alimentação. Você não pode fazer o que você quer o tempo inteiro porque a conta chega. A saúde vai apitar uma hora, entendeu? Então, sim, pelo menos se alimentar bem na maior parte do tempo para você preservar a sua saúde e continuar, né? Eu sempre falo, não existe dia do lixo, gente, existe refeição livre. Não sou a ó, favor de dieta, né, uterina, mas li aqui a pergunta e falei uterina. Não sou a favor de dieta restritiva, mas eu acho que o caminho do meio é sempre melhor, né, Cibele? Das pessoas encontrarem ali, gostarem do que elas estão fazendo. Eu acho que é importante gostar, mas a gente também não pode exatamente. ir muito nisso só de apostar no paladar, sem descartar a importância que aquele alimento pode me trazer. Sim. O Ronaldo está colocando aqui mioma no útero. A pessoa vira sociopata? O mioma mata? Não, sociopata não. Nunca vi nada falando, não. Você já viu alguma coisa assim? De algum transtorno? Mas não. Mas assim, talvez Não. seja com os hormônios da pessoa, talvez ela fique mais nervosa, né? Mais estressada, mas Afeta, com certeza. Provavelmente afeta o humor, a vulnerabilidade, né? Mas sociopata, na verdade, é um transtorno de personalidade, né? Eu creio que não tem a ver com a questão, né? e aqui, Assim, gente? Deixa eu só perguntar aqui se eu quero saber se se tem mulheres com endometriose aqui, vocês estão caladinhas, gosto de saber. isso, Como que é a sua na história verdade, de eu endometriose? comecei perguntando aí, Ah, era para colocar aqui, né, se tinha, se conhecia alguém, né? Quando, né, eu até te falei da minha história, a doutora pediu para fazer a videolaparoscopia. uhum. A cirurgia para endometriose é só através da vídeo, tem outras possibilidades. A gente sabe que fazendo essa cirurgia para tirar todo o foco, né, da doença, mas a gente ouve algumas pessoas falarem que a endometriose pode voltar depois da cirurgia. Isso, né, você que é entendida e expert, isso é mito, isso é verdade, procede. Sim, isso procede. Né? Tem alguns tipos de. Tem um estilo de cirurgia que
ela ainda tá. Parece que ela não é muito consenso ainda. Posso. Não sei se eu tô falando certo, mas acho que ela ainda não é consenso entre os médicos. Que ela. Eu esqueci o nome. Alguma coisa assim. Que ela tira todo o foco realmente que não volta. Mas, assim, é algum. Parece que mais novo que surgiu. E nesse sentido, eu não sei falar, mas as cirurgias tradicionais que nós estamos acostumados, né? Que a UVI, que são as mais famosas, elas tiram o foco da endometriose. Só que por que em algumas mulheres voltam, né? Esse aí foi até um bate-papo que eu estava fazendo com o Dr. Corival, que é um especialista aqui na minha região, médico, e ele estava me explicando, né? Porque a endometriose ela também pode desenvolver pelo muito contato com a menstruação. Então, por isso que talvez a maioria das pessoas desenvolvam mais tardiamente, porque você ficou muito tempo menstruada. Quem nunca engravidou, por exemplo, está nessa faixa etária acima de 28 anos, tem mais chance, porque ficou muito exposta à situação hormonal ali, porque na gravidez, pelo menos, você dá uma pausa. Então, você interrompe um Sim. pouco o contato com a menstruação. Então, assim, ele fala, o que ele estava me explicando é que se você fizer a cirurgia bem feita e tal, dificilmente ela pode aparecer de novo nessa região que foi feita. Justamente porque, às vezes, se a pessoa for voltar a desenvolver, vamos supor, ela fez a cirurgia com 30, às vezes ela vai levar mais 30 anos para desenvolver aquele grau de endometriose novamente. Foi Uhum. uma parte do que ele me falou. Outra situação também pode voltar. Às vezes você tira um foco de endometriose no intestino. Mas pode ser que você tenha foco de endometriose na bexiga. E ainda não estava sendo identificado, entendeu? Então, Olha. assim, você não é só numa parte. Você pode. Eu falo que nesse sentido, a endometriose ela pode parecer com uma doença que tem, com câncer. Porque ela pode ir para qualquer região. Já encontraram vestígios de endometriose até mesmo no olho, né? No cérebro. Então, assim, Nossa! ela pode aparecer em qualquer lugar do corpo. No dedo, né? No polegar, já foi encontrado. Então, assim, você fez a cirurgia num local, não garante. Você pode ter desenvolvido em outra região, né? Você pode ter e o foco começou a ficar mais grave. Outra questão, a cirurgia, a gente está tratando, digamos que a consequência, né? Sim, Você está sim. tratando a consequência, assim como as medicações. Mas você não está indo na causa, né? O que está causando aquilo? Qual que é o cerne daquilo? Hoje eu estava preparando a aula lá do curso, né? Que cada semana é uma temática. Aí a semana que vem é sobre intestino e endometriose. E aí Legal. eu voltei um pouquinho nas causas, né? Nas causas da endometriose. E a endometriose, ela tá muito relacionada com o tipo de bactéria, com o perfil de bactéria que você tem. A gente tem um negócio que chama estroboloma, que é como se fosse uma comunidade de bactérias no nosso intestino. Essa Uhum. comunidade de bactérias, ela é responsável por eliminar o estrogênio. Ou seja, quando você apresenta disfunção dessa comunidade de bactérias, o estrogênio fica circulando. E aí piora a endometriose, por ela ser uma doença ligada ao estrogênio, quanto mais estrogênio, piora os sintomas, entendeu? Então, assim, olha, uma bactéria influenciando a nível de causa, né? Então, mais uma vez, se eu faço a cirurgia, muitas vezes eu deixo essa questão da desbiose, do tipo de bactéria intestinal de lado, né? Eu deixo os meus hábitos alimentares, aquilo tudo que a gente conversou sobre ser fumante, sobre o álcool, sobre estresse emocional, tudo isso é inflamatório também. Se Sim, eu não controlo a inflamação do meu corpo, a doença pode reaparecer ou progredir. Às vezes, algum sim. lugar que tinha um foco de endometriose estava meio que adormecido, mas se eu não melhoro o meu estilo de vida, eu só vou alimentar aquilo ali até chegar a um ponto de doer tudo novamente. Entendeu? Então, Entendi. sim, a pessoa pode apresentar a doença novamente. Olha, que impressionante, né? Achei muito interessante essa questão de você colocar, porque assim, quando a gente fala de endometriose, automaticamente vem endométrio, útero, né? E Aham. jamais a gente poderia pensar que está associada a outras áreas, que poderia estar no olho, no dedão, no intestino ou qualquer outra parte. Muito interessante. E assim, né? Quando a gente tem esse desejo de engravidar, isso automaticamente gera uma ansiedade. Tanto que eu falo, né? No meu curso eu tenho um programa para ansiosos que é ansiedade na medida certa, né? Nossa, bom agora. É bom. E é um grupo, né? Onde a gente também fala um pouquinho de como gerenciar melhor essa ansiedade, porque assim.
Quando a gente quer engravidar, a gente fica ansiosa. Se a gente tem um diagnóstico, por exemplo, de endometriose, e isso, recebendo essa notícia, a gente entra numa tristeza muito grande, numa ansiedade muito grande, porque já vem na cabeça, nossa, eu tenho uma doença incurável, eu não vou poder ser mãe, eu nunca vou poder engravidar. E aí vem toda essa frustração, porque ser mãe é o desejo de todas as mulheres, se não da maioria, né? Então, em que momento você acha que a ansiedade ela está ligada, né, a essa questão da endometriose, todos esses transtornos emocionais, ou não tem relação nenhuma? Em que momento, né, qual é o maior momento que gera ansiedade? Se tem uma piora, se piorou a ansiedade, se eu estou mais vulnerável, se isso tem a ver com os sintomas da endometriose, ou não faz sentido? Não, então, como a ansiedade ela é algo estressor, eu tô piorando o meu estresse oxidativo. Porque se eu fico estressado, eu durmo mal, me alimento mal, né? A ansiedade faz com que você coma além. Então, assim, nossa, é muito importante esse controle dela, né, da ansiedade, até porque eu vejo muitas mulheres que acabam se sentindo culpadas. Elas têm informação, elas sabem daquilo que é importante, o jeito da alimentação, elas sabem que tem que evitar tais alimentos, que tem que comer, dar mais preferência para tais, mas muitas vezes elas não conseguem fazer. Aí vem a culpa, né? Poxa, tipo, eu não dou conta de abrir mão. Ai, aí vem todo aquele julgamento, né? Nossa, eu não presto para nada mesmo. Isso, Eu sou não dou conta de conquistar, incapaz. eu sou incapaz, eu tenho que sofrer mesmo, eu não vou ser mãe nunca porque eu não consigo parar de comer tal coisa para melhorar a minha fertilidade. Então, gira todo esse ambiente, né? A pessoa se sente muito culpada. E, e a ansiedade, porque a gente sabe que as mulheres, a gente tem um reloginho, né? Biológico contando. Então, Sim, de forma geral, quem lida com a fertilidade, o tempo tá correndo, né? Então, assim, eu vejo quanto tempo eu tô tendo pacientes que estão meio que até desesperadas mesmo, porque os ciclos, né, agora foram é, adiados, né, devido ao coronavírus, então seus procedimentos não puderam dar continuidade, e elas têm um quadro de sim. envelhecimento ovariano, né? Então, assim, a pessoa fica Uhum. com a pressa, ela quer para ontem, ela quer engravidar para ontem, ela tem ansiedade de Sim, esperar o positivo, de ver o negócio ali, investir um dinheiro. Então, a ansiedade, ela, na vida de uma mulher que tem fertilidade, ela tá ali chovendo, né? Então, sim, e é uma faca de dois gumes, porque a ansiedade piora a sua inflamação, piora o estresse oxidativo, né? Eu falo que para uma gravidez ocorrer, a gente tem que se conectar com uma tríade importante: corpo, mente e alma. Né? Então, assim, você tem que estar com o corpo, com a sua saúde adequada, você tem que estar com a sua alma, com o seu emocional, né? Com tudo isso sim, controlado. Né? E aí, os bons pensamentos, a gente tem que se nutrir de coisas positivas também. Porque para sim, falar, que você não vai ser mais mãe, agora é só por procedimento, só FIV agora, para você ser. Não, você tem que fazer cirurgia, isso tudo é. Tipo, e a dor, eu lido. Nossa, fazendo. Quando eu fui divulgar o meu curso, eu tive a oportunidade de ter contato com várias mulheres, com várias histórias, sabe? De depoimentos delas contando e tal. Eu fiquei horrorizada com as coisas que a gente às vezes nem pensa. Por exemplo, da mulher escutar do marido que por que ela não acostumou com essas dores que ela sente a vida inteira. Entendeu? Já era pra ela achar que era normal. Então tem todo sim. esse lado emocional muito abalado devido à interpretação de frescura. O chefe acha que é frescura, os colegas de trabalho, o Isso. marido, né? Então, assim, a gente sabe o quanto o emocional de uma mulher fica abalado e ele pode ser, assim como a alimentação, um aliado ou um opressor, né, do estado de saúde. E, nossa, muito bem falado, porque é isso, né? Como eu até falei no começo, a gente não tem muitos profissionais voltados para esse apoio, né? Para esse lado humanista, para olhar para a mulher dessa forma, precisa ter uma rede de apoio, né? Até mesmo ali, o marido ser parceiro, ser colaborativo, entender, né, que de repente hoje eu não quero ter relação em razão de uma dor que eu esteja sentindo ou algo assim, né? O marido compreender também que, poxa, se a gente não conseguir, tem outros meios, a gente pode tentar.
isso afeta, né? Afeta o hormônio, afeta o emocional. E o quanto é importante ter esse apoio psicológico, né? Nesse momento. Porque a gente sabe que a gravidez, eu estou atendendo uma paciente com depressão pós-parto, né? Uma das filhas já tem 4 anos e meio, faz 4 anos e meio que ela parou a vida dela, né? Por crenças disfuncionais, por coisas que ela acabou achando que mudou o relacionamento em razão da chegada das meninas. Então, quanta coisa, né? Engravidando ou não engravidando, né? Com endometriose ou sem endometriose, passa pela cabeça. Tem uma Mas pergunta. as que fazem, só falar, as que fazem Sim, FIV ainda, elas ainda têm que estar com o emocional preparado para o negativo, né? Elas têm que saber viver o luto, elas têm que saber lidar sim. ali com a questão do se vai ter, se vai conseguir realmente, ou se não. Tem muita coisa envolvida, né? Isso acaba prejudicando muito, isso é importante. Uma ansiedade, né? Uma ansiedade, Uma é os ansiedade sete muito dias que grande. não passa. Hã? É os 7 dias que não passa para poder fazer o teste, né, lá do beta. Isso. E aí, quando recebe aquele não está, gente do céu, a gente brincava, eu e meu esposo, que a Unimed já estava assim recebendo a gente com uma plaquinha. Seja bem-vindo ao 15º teste, né? Porque é isso, é uma expectativa tremenda, muito grande, a frustração muito grande para cada não também, né? Ô, A pergunta Mi, aqui, né, que você falou, que o Ronaldo está perguntando, né, que a mulher possui mioma, engravidou 2 vezes e perdeu nas duas. Então, Ronaldo, tem que pensar o que levou, né? Pode ser várias situações que levam ao aborto. Se for um aborto mais tardio, digamos assim, com, né, 4 semanas e tudo, pode ser uma má formação, né? E essa má formação tem diversos fatores que podem ocorrer. Às vezes a ingestão de alguma coisa que seja abortiva, que está fugindo por exemplo, às vezes chá demais, às vezes pode ser que café em excesso, coisas que aumentam muito o metabolismo, a contração uterina, talvez possa estar sensibilizando. Então, assim, é sim, necessário uma investigação mais profunda para saber o que aconteceu. Agora, se essa gravidez perdeu com pouco tempo, pode ser relacionada a uma má formação, né? A espessura do sim, endométrio, assim, uma má formação até da anatomia do útero, né? Tem vários fatores aí que podem estar envolvendo. Essa questão do ambiente inóspito, né? A visita não quer ficar na casa suja. A casa está toda sim. cheia de inflamação, está toda cheia de estresse oxidativo. Então, assim, pode ser N fatores. E na verdade, né, falar em perder o bebê, exatamente isso. Eu esperei tanto, Mi, como eu falei, 2 anos e meio. Quando eu engravidei, fiquei hiper, mega, ultra feliz, mas perdi com 6 semanas. Então, naquele momento foi doloroso, porque é uma expectativa de tanto tempo. Só que eu interpretei como um sinal de Deus para mim de que eu poderia ser mãe, e isso acalmou meu coração muito, muito, né? E o que que acontece? Muitas pessoas, eu tenho visto agora, até no trabalho em que eu estou, nós tínhamos lá 4 grávidas. 3 perderam o bebê com até 7 semanas, né? 8 semanas. Então a gente vê o índice alto de pessoas que perdem, né? De repente o primeiro bebê, porque é isso, é um corpo estranho e o seu organismo rejeita, de repente por ser um feto que, né, poderia ter algum problema ou algo assim. Foi o que o ginecologista até colocou. Então isso é comum. E a gente precisa saber certinho o que realmente aconteceu, fazer todo um acompanhamento para não ficar também fissurado em eu nunca mais vou engravidar, as coisas vão ser difíceis para mim. Isso acontece muito, a pessoa tem muito medo depois de Bloqueio, né? engravidar e perder, né? Mas é importante justamente isso, fazer essa investigação e entender por que está sendo recorrente, né? A gente tem outras doenças como a trombofilia, né? Que tem muito a ver com isso, de não conseguir engravidar, como se o sangue coagulasse, né? E aí não ajuda na implantação. A gente também tem a questão da obstrução. Eu estava falando aí, eu lembrei disso. A própria endometriose pode gerar uma obstrução das trompas, né? E aí é onde ocorre a Uhum. gravidez ectópica, que é a gravidez fora do útero.
E essa gravidez ela tem que ser interrompida ou de forma natural ou artificial. Então, esse aborto ele pode ser espontâneo até do próprio organismo, porque uma gravidez que ocorre ali na trompa, ela não tem a anatomia elástica ali igual ao útero para receber. Então, Sim. você vai afetar, você pode perder. E assim, ela vai crescendo, ela vai apertando os órgãos. E aí vai prejudicando até os próprios órgãos. Então, assim, colocando em risco a vida da mulher. Então, uma gravidez ectópica não pode acontecer. Algumas conseguem perder, assim, acaba perdendo naturalmente mesmo, mas outras acabam indo para cirurgia, tendo, às vezes afetando até tendo que retirar a trompa. Então, esses Nossa. tecidos endometriais, eles podem, às vezes, prejudicar ali de tal forma até a virar uma obstrução das trompas. Entendi. E você acha que o fato da endometriose, isso afeta de certa forma o desejo sexual, a libido, não? Como fazer então para melhorar, né, essa libido e essa conexão com o marido? Então, até esse é até um dos temas, né, lá do meu curso. A gente tem um módulo todinho. É um tema muito complexo, mas vou dar uma pincelada aqui para a Ai, que gente conseguir falar. bacana. Mas, assim, é um tema que a gente vai desenvolver em 5 aulas, né, ali. Mas o que ocorre em questão da libido? A endometriose ela é uma doença de perfil estrogênico, certo? Então, a mulher, ela tem muito, ela tem um excesso de estrogênio. E, muitas vezes, ela tem uma baixa de testosterona, até pelas medicações que ela faz uso, são medicações que diminuem a libido, que realmente joga a libido lá no chão. E aí Nossa, é a mesma história do anticoncepcional, né? Ele prejudica muito a libido da mulher porque joga a testosterona no chão e a gente precisa ter testosterona para estimular o nosso libido. Então sim. é por isso que elas acabam tendo e até pela dor, vai se tornando tão traumatizante, porque a mulher com endometriose, principalmente quando chega a cometer ali o intestino, ela começa a sentir muita dor na relação sexual. E é uma dor a ponto de ter que parar, de não suportar. Não vai. E aí, Nossa. assim, acaba afastando, o sexo se torna algo traumático ali pro marido, né? Ela não, já quer evitar, quer... Então, assim, isso Sim. eu vejo que os casais, as mulheres que têm endometriose, acabam se afastando dos seus maridos, né? E se ela lida com a infertilidade, ela ainda tem mais essa cobrança em relação Sim. a tudo isso. E se você passa por uma filha, você tem o dia programado para você fazer. Então, os casais, eles vão se desconectando, né? Vai ficando frio a relação, vai ficando robótica. É dia para fazer sexo, é dia para não fazer. E então, tudo isso vai dando uma baixada ali. Então, a gente tem que melhorar o perfil. Tem como, através de suplementos, da dieta mesmo, a gente melhorar essa quantidade aí do estrogênio no corpo, essa biodisponibilidade. Dar uma reduzida, uma modulada e estimular a testosterona através de fitoterápicos, né? Olha que, nossa, que bacana, muito Então, assim, interessante. eu tô agindo na causa, né? Então, por isso que eu falo que é importante você apostar em tratamentos mais naturais, que eles vão muito agir nessa causa. Aí eu até aproveitei, porque a questão dos fitoterápicos não é algo que eu posso falar, porque é muito individualizado. Eu preciso avaliar a Sim, pessoa e prescrever. Aí, como o meu conselho liberou agora a consulta online, né, das nutricionistas, eu consegui fazer consultas com as minhas pacientes e a gente está entrando com suplementos também para avaliar a melhora, né, conseguir reduzir aí o estrogênio de forma muito mais efetiva através do estímulo da testosterona do que realmente falando em hábitos de vida que é mais a longo prazo. Mas essa conexão do casal é muito importante, de tirar esse trauma da mulher. Eu vou até contar a história de uma paciente. Eu tenho uma paciente, né, que ela tem endometriose. E ela sentia muita dor. Ela não conseguia ter relação sexual pela dor que ela sentia, né? E aí a gente estava falando tudo. Eu falei, não, vamos tentar, conversa com o seu médico, às vezes pra gente, quem sabe, ver se porque ela quer engravidar. E é importante que as sim. mulheres com endometriose saibam que enquanto elas estiverem tomando as medicações, né, os Genogest lá da vida, que são a classe de medicação, elas não vão engravidar, porque eles funcionam como anticoncepcional. A chance de gravidez é de 1%. Mas pode Então, engravidar, quem tem endometriose. não, sim, pode, mas se ela estiver fazendo o tratamento medicamentoso, ela não vai, porque é um anticoncepcional. Então, às vezes, a Oh, mulher nem sabe disso, tá tratando, fazendo tratamento, mas ela não engravida, não sabe às vezes, mas pode ser o próprio medicamento, né? Então, assim, ele joga testosterona, por ele agir ali como anticoncepcional, ele joga testosterona no chão.
e ela vai ter uma baixa de libido. Então, só dela suspender junto em ação, junto com o médico, ele conversando, né, de fazer essa opção de tirar a medicação, a libido dela já vai melhorar, né? E naturalmente ela vai sentir mais vontade. E a gente tem que apostar numa alimentação. Essa paciente minha mesmo fazia o tratamento medicamentoso e a gente pegou e melhorou o sistema imune dela, né? Melhoramos com a dieta, melhoramos com o suplemento e tal, melhoramos Uau! com tudo. Hoje, a gente estava até conversando, ela tem relações e não sente dor. As cólicas delas, ela fala que eram dores mutilantes. Ela convive há 10 anos com endometriose. E agora, Nossa. assim, finalmente, ela tá dando um olhar, né? Porque, infelizmente, as pessoas não dão devida atenção para o tratamento psicológico, para a nutrição, né? A fila é grande para fazer a cirurgia, para fazer uma FIV, mas para a pessoa usar Sim. um tratamento mais natural em paralelo, ela não tem essa. Ela às vezes não acredita, ela não tem fé, né? E é muito legal Sim. eu estar tendo a oportunidade dessas meninas, porque eu tô vendo na prática, realmente, como é importante essa mudança de tudo. Pensa uma mulher que um mês atrás falava que não conseguia ter relação sexual, e hoje ela já consegue, e sem dores, Senhor, nossa. o casal não ganhou, né, de qualidade. Então, assim, tem que ter um trabalho todo para voltar a gerar um clima, né? Porque fica também tem E, a questão, porque uma questão é a dor da endometriose. Outra questão é a mulher sentir o medo e contrair, que piora a dor, e, né? sim, Então, assim, tem sim. todo o lado emocional junto também. E na verdade, então, olha lá, nós são dicas, né? Então, se você, mulher, anda tendo relação, dor na sua relação sexual, cólicas, né? Cólicas com muita frequência. Sim, dores, até fora e dentro do ciclo menstrual, muito cansaço, né? Muita fadiga. Tanto a menstruação longa demais quanto curta. A Curta. curta quer dizer que você tá retendo sangue. Onde que esse sangue tá ficando, né? Não tá descendo. E a longa demais é muito fluxo, porque talvez você esteja ficando muito exposta. Então, olha aí, gente. São dicas preciosas para você, mulher, saber. Bom, então tem algo que não está legal aqui e eu preciso procurar ajuda, né? E para você que está nos assistindo, vai nos assistir depois, olha, a Michelle é especialista nisso. Ela faz o trabalho online, então você pode depois daqui. Nosso tempo, Michelle do céu, já são 7h20. Tá acabando, assim, foi muito bom. Então Passou pode estar rápido. entrando em contato com ela, agendando um horário, né? Porque a gente precisa priorizar. Eu vejo assim, Michelle, eu não sei na sua área. Só que as pessoas, eu vou falar enquanto psicóloga, as pessoas estão emocionalmente doentes, mas elas ainda não despertaram para a importância que é fazer a terapia. Então, eu invisto em todas as coisas e esqueço de mim, de investir na minha saúde mental, né? E isso depois traz prejuízo a longo prazo para uma vida inteira. Então, é necessário investirmos na nossa saúde, né? Seja ela, a Michelle até falou que o ser integral, né? É físico, é psicológico, é alma, né? É espiritual. Então, para a gente ir se preparando para finalizar, né? Deixa para a gente algumas dicas importantes para quem está sofrendo com esse problema, para quem tem endometriose, para quem já está descrente de poder gerar uma criança, de poder ser mãe. Fala para a gente, dá dicas preciosas aí. Olha, você aí que quer ser mãe, tá desacreditada, não fique. Eu conheço pessoas, né, conheço pacientes que tinham 1%, 10% de chance de engravidar, porque já tinham tido ali, feito cirurgia, tinham até tido problemas em relação às trompas, comprometimento da bexiga e conseguiram engravidar de forma natural. Então, invista em alimentos mais anti-inflamatórios. Quais são eles, né? Alimentos fontes de ômega 3. Então, por exemplo, nós temos o abacate, nós temos a chia, nós temos os peixes, né? É importante da escolha de um peixe saudável, né? A questão das castanhas. Então, tudo isso são fontes de ômega 3 que funcionam como anti-inflamatório natural.
reduz a Uau. ingestão de alimentos inflamatórios. Então, assim, mais comida de verdade, descasca mais e desembala menos, né? Quanto mais natural ali da natureza, melhor. Então, Sim, olha só, reduzir, melhorar orgânicos, né? A questão dos agrotóxicos é um potente ali que prejudica a endometriose. Então, aposta mais nos orgânicos. Agora que você está tendo tempo de ficar em casa, produza mais a sua própria comida, ao invés de ficar comprando as coisas muito industrializado, tenha mais contato ali com o alimento. Reduza um pouco o consumo de carne vermelha. A carne vermelha está muito relacionada no aumento da inflamação. Não é que você não pode mais comer, mas você deve dar uma reduzida. Atenção com o seu intestino. Então, o intestino tem que estar funcionando direitinho. Consumir mais frutas, beber bastante água, que é uma das principais razões, né, do nosso funcionamento intestinal. Até porque eu falei, porque o tipo de bactéria que você tem no intestino, ela está relacionada com essa eliminação do estrogênio. Então é super sim. importante a gente cuidar bem do nosso intestino, dormir bem, né? Manter a ansiedade, o emocional sob controle, que é um potente fator ali de piora da endometriose. Chá, por exemplo, chá de unha de gato é muito bom, de sálvia também, chá verde. É um anti-inflamatório natural e ajuda muito na questão das dores. Então, tudo isso são Olha. atributos que pode estar fazendo aí. Nossa, ó, fechou com chave de ouro. Olha quantas dicas preciosas, gente, para que a gente consiga, então, deixar tudo bonitinho, né? Desintoxicar o organismo. Às vezes a gente não faz aquelas dietas detox, né? Então, para deixar bonitinho e preparado para essa possibilidade que a Mi falou muito bem de engravidar, né? Muitas coisas interessantes que eu desconhecia. Então, essa live foi extremamente importante para a gente desmistificar também algumas coisas e aprender outras, né? Então, eu quero agradecer a todos que passaram por aqui, que ainda vão passar. Né? Se tiverem interesse depois em conhecer o programa Ansiedade na Medida Certa, que é o meu programa, né, para redução de ansiedade em grupo, maravilhoso. O programa da Michelle para endometriose. Entra no nosso perfil, começa a me seguir, começa a seguir a Mi. Qualquer dúvida, corre lá. Então, eu agradeço a cada um de vocês que dispensou, né, esse tempo para estar aqui com a gente. E a você, Michelle, pelo seu trabalho maravilhoso, pelo seu lindo e brilhante trabalho. Que você continue, né, sendo luz na vida das mulheres, porque eu passei por essa situação, graças a Deus eu não tive a endometriose, né, foi apenas um erro de diagnóstico, mas que você continue sendo luz na vida das mulheres, para que você consiga mesmo transformar vidas, transformar famílias, porque esse é o nosso papel principal enquanto ser humano aqui na Terra, fazer a diferença, né? Eu que agradeço, Sibeli, o convite. É sempre muito bom. Eu acho que essas duas áreas, né, a conexão da nutrição com a psicologia é muito importante. Esse cuidado emocional, né? A gente sabe o quanto é abalado o estado emocional. E nesses períodos de quarentena, né, a gente tem que cuidar realmente da nossa ansiedade, cuidar da nossa emoção, porque eu falo, quantas doenças não surgem a partir de um cunho emocional, né? Exatamente. Desde câncer até diversas, né? Então, a endometriose Sim. também tem algumas linhas de pesquisas que investigam algumas coisas de passado que talvez possam estar. Então, assim, a endometriose está muito relacionada também, assim como outras doenças autoimunes ao mental, né, ao psicológico. E aproveita que está tendo tanta coisa, né, se cerque de pessoas do bem. É importante que a gente tenha esse tipo de informação no nosso cotidiano. Então, seguir perfis que vão alimentar a sua motivação, que vão alimentar a sua saúde, é muito importante, né? Não só ficar em perfis que não agregam tanto, mas você tem que ter Sim, perfis de conhecimento que vai agregar para você na melhora. É importante, viu, pessoal? exatamente. Aproveita a oportunidade aí. A Cibele desenvolve esse trabalho muito legal e que agora mais do que nunca é importante, né? Controlar a Muito, muito. Todos nós precisamos, né? Bom, então, gente, um super beijo, Deus abençoe. A você também, Michele, que a gente possa aí, né, ter mais momentos assim, trazendo esse conhecimento para todas as pessoas. E a vocês que forem assistir e tiver dúvidas, a Michele estará à disposição para responder as dúvidas de vocês.
Então, um super Beleza, beijo e que a obrigada. gente, nessa quarentena, esteja com a ansiedade na medida certa. Deixa eu dar Tchau, um print tchau. aqui, ó, pra eu postar aqui nossa. Peraí. Ah, sim, eu já fiz. Ah, já fez? Então você me manda Já depois. fiz. Postei aqui então pra você se despedir do pessoal. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Vou desligar aqui. Tchau, tchau.